Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz, que privilégio poder me dirigir a você nessa manhã, mais um tempo de buscarmos a presença de Deus, de louvarmos, de glorificarmos o nome dEle. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 28 até o 31, que diz assim: Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças e nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam. E os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam com alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Amém? Meus irmãos, quantas vezes na nossa vida nós temos a tendência a desanimar, a esfalecer, a nos cansar mesmo? Infelizmente, a nossa vida, como diria meu pai, ela é cheia de altos e baixos. Ela é como uma roda gigante. Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. E esse é o processo da nossa história. Esse é o processo da nossa vida. Não é porque nós vivemos uma vida com Deus que a nossa vida passa a ser uma vida só de altos. Pelo contrário. A palavra diz que no mundo nós passaríamos por tribulações. No mundo nós teríamos aflições. No mundo muitas vezes nós chegaríamos aí ao vale da sombra da morte. Mas a palavra diz assim, que nós não precisaríamos temer, porque o Senhor estaria conosco em todo o tempo. Ele nos sustentaria, nos renovaria, nos fortaleceria. Deus quer fazer isso comigo e com você a cada dia. Agora o texto diz que quando confiamos no Senhor, ainda que nós nos cansemos, ainda que a gente pense em desistir, a Bíblia diz assim aqui nesse texto, que o Deus que nós servimos, Ele nunca perde as suas forças. O Deus que nós servimos, ninguém pode medir a profundidade da sabedoria que Ele tem. Pelo contrário, a Bíblia diz assim que se eu não tenho mais força, Ele me fortalece, Ele dá força àquele que está cansado. A Bíblia diz aqui que muitas vezes os jovens vão perder suas forças. A Bíblia diz que muitas vezes os rapazes vão tropeçar de exaustos. Nós fazemos isso, as pessoas fazem isso. Mas ele diz aqui que os que esperam no Senhor vão ter suas forças renovadas. Eu gosto muito dessa expressão, os que esperam no Senhor. A palavra de Deus diz que Deus nos fortalece, Ele nos sustenta, Ele nos renova a cada dia. Eu gosto muito dessa expressão, os que esperam no Senhor. Há uma espécie de ditado que diz assim, que Deus leva muito tempo para fazer algo de repente. Quando eu e você olhamos para os homens e mulheres de Deus, para o povo descrito na Bíblia, muitas vezes antes de viver o sobrenatural, antes de ver a palavra de Deus se concretizando sobre a vida deles, eles levaram um grande período esperando. Mas de repente quando Deus vem então e como num estalar de dedos, Deus transforma toda uma realidade. E tudo que esse povo teve é dependência de Deus e perseverança. Que nesse dia eu e você também possamos depender do Senhor e perseverar, até que Deus mude o meu e o seu cativeiro. Amém? Vamos orar por isso? Espírito Santo, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Te agradecemos pela noite de descanso, Deus, e te louvamos. Ó Deus, pedimos nessa manhã que o Senhor nos dê graça, nos capacite, nos fortaleça, nos traga orientação, Pai. Ó Deus amado, ó Deus, muitos de nós talvez hoje estejamos cansados, afatigados, Deus, mas o Senhor é aquele que renova as nossas forças. Ó Deus, fortaleça-nos nesse dia. Ó Deus, fortalece as nossas mãos e pés cansados, Pai. Fortaleça a nossa mente, fortaleça o nosso corpo físico, o nosso emocional,
o nosso espiritual, ó Deus, o nosso sentimental, os nossos relacionamentos, a nossa vida financeira, ó Deus amado, o nosso trabalho, os nossos estudos, fortalece-nos em cada área. Nós te pedimos, Pai, que a sua graça seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe seu dia, meu irmão, minha irmã. Um grande abraço e até mais.